Vamos lá, gente. Estão dando prosseguimento à aula. Agora a gente vai falar de princípios de exodontia. Tá? Na verdade, a gente vai falar não só das exodontias de rotina, como de exodontia de dentes inclusos. Tá? O que tecnicamente não muda muita coisa. O que muda é muito o nosso planejamento, mas em si a técnica a gente acaba mantendo. Tá? Durante muito tempo, o livro que a gente usou aqui no Brasil de cirurgia é o livro do Peterson, tá? Sendo que o Peterson morreu quando saiu a 4ª edição no Brasil. Então a 5ª e a 6ª edição, a 4ª saiu em memória dele, mas a 5ª e a 6ª já com o nome do Rupp. E as 5 primeiras edições, a tradução do capítulo 7 era assim, exodontias simples. Tá? Isso cai no que vocês estavam discutindo lá fora, que eu só entrei na conversa de vocês de complicação. É simples quando tudo ocorre do jeito que a gente pensou e que a gente planejou. Mas assim, simples é muito difícil, porque assim, o paciente pode engolir esse dente, você pode ter uma fratura de mandíbula, se perguntar o que pode ser pior, a fratura de mandíbula eu ainda acho pior. Tá? Ou uma comunicação bucosinusal, ou impulsionar a raiz ou o dente para dentro do seio maxilar. São as complicações que a gente pode ter. Tá? Fácil só quando vem moldagem. Fora isso, galera, nunca vai ser tão fácil. A gente tem que ter... meu sonho, cara, ter uma foto dessa. É ter um planejamento. Aconteceu isso comigo. Veio hoje, veio dentro, veio... Pô, você cobrou 2 procedimentos. Exatamente. Eu fiz de propósito. Eu fiz pra fazer isso mesmo. Me manda foto. A gente adorou. Falei, agora você vai lá fazer uma panorâmica pra ver se é direitinho. Radiografia de controle. Ok, tá ótimo, perfeito. Fazer outro, fazer agora uma total. Depois da PPR a gente faz a total. Então, é o próximo passo. Assim, quais seriam as indicações para a exodontia de elementos dentários? Cárie, com certeza, o primeiro. Tá? A gente sabe que a gente pode fazer o tratamento endodôntico, em alguns casos, além do tratamento endodôntico, a parte protética, mas assim, essa primeira indicação acaba batendo muito com a última. Muitas vezes a cárie está tão extensa que a gente não consegue tratar, ou muitas vezes a cárie não está extensa, mas o paciente não quer ter aquele custo que é o tratamento endodôntico mais a reabilitação com prótese. Tá? Por causa de motivos socioeconômicos. Não tem como a gente descartar isso em qualquer país e o nosso, isso está muito bem, vive no nosso dia a dia. Né? Doença periodontal grave, muitas vezes você não consegue manter aquele elemento, aí cai no que ela falou da prótese. Cara, como é que você vai instalar uma prótese, uma PPR, num dente com mobilidade? Aí você fala assim, não, pô, mas o preceito, a filosofia da odontologia é preservação. Se você preservar aquele dente ali, cara, na hora que ela instalar uma PPR, a PPR vai durar 4 meses. Aí, quer dizer, o paciente vai ter 2 custos, da PPR e agora da prótese total. Dentes mal posicionados, tá? Isso aí vem muito em relação à parte de reabilitação oral. Se ela quer instalar uma prótese num dente que está meso-angulado, eu não vou conseguir instalar uma prótese. Tem indicação, porra, mas o dente está bom, mas está numa posição que eu não vou justificar. Uma coisa que a gente vê muito no dia a dia quando a gente fala de dentes mal posicionados. O paciente perde os molares superiores, os molares inferiores. O que acontece com os molares superiores? Eles vão obstruir. Aí muitas vezes você não consegue confeccionar uma prótese. Ou você vai fazer uma cirurgia para aumento daquele rebordo, ou você vai fazer exodontia, ou cortar o dente, tratar endodonticamente, fazer a prótese. Olha o custo também. Mas é um custo muito grande. Tá? Dentes supernumerários. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção, principalmente quando a gente indica a parte protética, né? Muitas vezes você vê uma velhinha de 80 anos e fala assim, tá nascendo dente. Amigão, com 90 anos, com 80 anos não nasce dente, reabsorve osso. Aí quando você olha, você vê o dentinho lá batendo naquela prótese, fazendo um incômodo da paciente. Dor, né? Fica aquela afta ou dor direto, e aí você vai radiografar uma panorâmica, faz uma panorâmica, tá lá um dente supernumerário. Presença de lesões benignas. Foi o meu último caso quando eu fazia especialização de estomatologia lá na UERJ.
O último caso chegou um paciente com uma prótese. Aí a prótese dele, eu tenho a foto desse caso nessa aula, não deve ter. Na parte esquerda da prótese foi isso aqui, ó. Tinha um arcabouço aqui. Eu falei, continuo não entendendo nada de prótese, quando eu vi aquele arcabouço, eu falei, cara, estranho. Aí, quando ele tirou a prótese, o que aconteceu? Ele fez a prótese com um protético. E ele já tinha um cisto residual. Ele tinha tirado os dentes e ficou a lesão do cisto. O protético fez a prótese encaixando naquele cisto. Quando rompia o cisto, ele sentia um gostinho salgado na boca e a prótese ficava um pouco mais folgada. Então, assim, era tipo um Lego. A prótese encaixava no cisto. Mas por quê? Fizeram a prótese sem solicitar uma radiografia antes. Tá? Traço de fratura. Isso aí é uma avaliação necessária, né? O paciente, às vezes, com dor, o dente com traço de fratura vertical. Não tem indicação de continuar. Necrose pulpar, pô, Rodrigo, mas dá para tratar muitas vezes noticamente, mas a gente entra de novo no custo, mas é uma indicação. Razões ortodônticas, dentes fraturados, dentes impactados, terapia por radiação, né? Pré-radiação. Toda vez que a gente recebe um paciente que vá fazer radioterapia, obrigatoriamente você tem que fazer a exodontia desses dentes. Tem serviços, aqui no Rio não, em São Paulo. São Paulo tem o AC Camargo, né, que é um hospital de câncer mesmo, específico, isso existe residência odontológica em estomatologia lá. E às vezes eles fazem exodontia no paciente no meio da radioterapia. Tecnicamente, isso pela literatura é contraindicado. Os caras têm uma experiência de mais de 10 anos nisso. Mas eu falo assim, mesmo se eu tivesse essa experiência, eu não arriscaria, porque assim, você está fazendo, você está indo contra toda a literatura. E aí você indo contra toda a literatura, se acontecer alguma coisa, você é responsável por aquilo. Tá? Então assim, nesses casos de terapia pré-radiação, isso aí às vezes cai muito em concurso, perguntando assim, quanto tempo antes você faz a exodontia de elementos de pacientes que vão sofrer radioterapia? Em média, 14 dias antes, no mínimo 14 dias antes. E como deve ser essa exodontia? Você faz a exodontia e remove a maior quantidade de osso para que você faça uma sutura por primeira intenção, para que você feche aquele alvéolo, tá? Você não deixe osso exposto na cavidade bucal, tá? Porque o que vai acontecer nessa radioterapia? Quem faz a vascularização da mandíbula? Um de cada vez para não ter confusão. Artéria alveolar inferior. Quando o paciente vai perdendo os dentes, e periósteo, né? Quando o paciente vai perdendo os dentes, essa artéria vai diminuindo de tamanho, porque ela não tem uma necessidade tão grande de suprimento sanguíneo. Então, assim, como está diminuído aquele suprimento, quando sofrer radioterapia, isso piora a vascularização da cavidade bucal. Na maxila, a gente quase não tem problema disso, né, de osteoradionecrose, necrose pechonatos, osteomielite, porque a vascularização da maxila é bem maior do que a mandíbula. Na mandíbula que você não tem, você vai ver o quê? O sequestro ósseo. Você tem a separação desse fragmento ósseo e exposição na cavidade bucal. Eu tive a péssima experiência de fazer tentar, né, fechar uma exodontia após radioterapia. Um professor da universidade me ligou e falou, Rodrigo, professor de estomatologia, pô, vem um dia aqui na clínica, cara, não era nem um dia na faculdade, para tentar fechar um paciente que fez exodontia após a radiação de tumor maligno. Eu falei, cara, não vai fechar, Rodrigo, eu sei, mas tem que tentar dar a condição para esse cara. Eu nunca tinha fechado isso, tipo, sabia que era contraindicado, beleza. Aí eu pedi a radiografia do paciente, era um pré-molar inferior. Aí beleza, a radiografia aqui, o alvéolo intacto. Você viu o alvéolo dentário aqui, tudo normal. Aí eu perguntei para o paciente assim, quando foi essa exodontia? Falei, pô, 2 semanas, 1 semana, tá aberto ainda, 3 meses. 3 meses,
Com 90 dias, você já tem a formação óssea do alvéolo. O alvéolo estava intacto, parecia que ele tinha tirado ontem o dente. Aí eu falei, putz, foi o primeiro grande problema. Quando eu fiz o acesso para descolar, primeiro que essa mucosa fica muito rígida, causa uma fibrose muito difícil. Você, mesmo descolando e tentando tracionar, fica bem complicado. Beleza. Quando eu abri o osso estava amarelo. Necrótico. Eu pegava a broca esférica, furava o osso, não saía sangue. Então, assim, é nesse estado que o paciente fica. Não cicatriza a região e o sangue, você não tem vascularização, não tem o quê? O fechamento desse alvéolo, a ferida fica aberta. Então, o risco muito grande. Passa antibiótico antes, depois. O problema não é antibiótico. O cara vai tomar antibiótico a vida toda, então, porque não vai fechar. Tá? Então, o risco, a gente sempre faz 14 dias antes, tirando a maior quantidade de osso para que consiga fechar por primeira intenção, por sutura. O ideal é não deixar aquele osso exposto. Dentes que não tem possibilidade de tratamento endodôntico. Aí cai muito no que vocês fazem no dia a dia na endo. Primeiro, quanto tempo você vai levar para obturar aquele canal? E assim, você tem certeza que aquele dente... desculpa, mas assim, eu só sei a porcentagem que nem sempre dá certo. Você tem 70% de sucesso. Imagine se esse cara tiver que fazer exodontia após a radiação. Aí cai muito nisso. Isso que Não pode. Então assim, mas muita gente... Aí cai naquela... não, mas odontologia não vou tirar um dente. Amigão, se você não tirar agora, você vai ter que tirar depois e uma complicação na tua mão. Então é muito disso. Quando a gente fala de terapia, pré-radioterapia, a gente tem que avaliar a condição desse elemento dentário. Se você achar que não, tem uma restauração pequena, beleza. Endodontia. Muitos preferem fazer exodontia para não ter uma complicação depois. Finalidade estética, às vezes, pode... 14 dias. Só que às vezes não dá tempo. Porque assim, o cara descobre, aí 7 dias ele já vai começar a radioterapia. A quimio não tem problema. A quimio não tem nada que contraindica o procedimento. Mas, às vezes dá tempo, o paciente não vai, tudo, você tem esse problema. O ideal, no mínimo, 14 dias. Tirando bastante osso e fechando a primeira intenção. Eu já vi também fazer de colocar uma aparelho de óculos, alguma coisa assim, para poder extrusão do dente. Para poder ir destruindo sem fazer. É uma possibilidade. O problema é todo o aparato para você conseguir fazer isso. Entendeu? Às vezes, o fazer exodontia logo não é... Você vai contra o preceito da odontologia. Você está evitando complicações. Agilizando e evitando complicações. Finalidades estéticas, né? Para você melhorar a condição de oclusão do paciente. Às vezes tem essa indicação. E motivos socioeconômicos. Os livros de cirurgia falam isso aqui, gente. Isso aqui são indicações, porém não são... Você vê que todos os casos aqui você tem saídas. Então não são coisas fechadas. E sim sugestões de indicações de exodontia. Porém, a gente tem contraindicações locais. Essas aqui, elas caem em concurso, essas aqui têm que ser seguidas. Tá? A primeira, histórico de terapia por radiação, por causa da osteoradionecrose. Tá? Nesses casos, a gente contraindica a exodontia. Então, tem gente que fala com 10 anos. Tem gente que fala que mais de 10 anos você pode ter. Mas 10 anos Não tem. Não tem. Então, não tem. Tem artigos que falam o seguinte: você entra com antibiótico uma semana antes, mantém uma semana. Meu irmão, não é um antibiótico, por exemplo, é vascularização. É vascularização. Então, assim, não tem nada na literatura que se fala assim: não, você pode extrair com segurança aqui. Entendeu? Os livros falam assim, às vezes 10 anos. Quem escreve esse capítulo no livro do Rupp é o Eres, que é um cirurgião do Texas. Aí ele fala que não tem um tempo descrito na literatura. Ele fala que químio não tem problema, mas rádio você não tem nada descrito na literatura. Tá? Que te respalde de não fazer. Mas muitas vezes cai no que você falou. Se o paciente precisa fazer,
é risco-benefício. Ou você tira, ou ele vai se manter aquela infecção e pode piorar a condição sistêmica dele. Tá? Então, assim, outra coisa que não existe uma data. Você tem que fazer muitas vezes pelo processo que está ali. E que muitas vezes podia ser evitado aonde? Lá no teu planejamento antes da radioterapia. Mas às vezes, antes de fazer, eu nunca estava ok. Mas depois o cara adquire carne, tem uma coisa. Não, vai ter muita cárie radicular, né? Porque você tem uma diminuição de salivação. Tá? Mas assim, eu vou te falar, o serviço aqui no Rio de Janeiro é bem complicado para isso. Hoje em dia no INCA a gente tem 2 dentistas. 2 dentistas com o hospital inteiro. Então não dá, cara. Assim, a gente vive uma condição que não, às vezes, é nem profissional. É muito mais da condição que ele está trabalhando. E às vezes, o paciente com câncer, cara, você tem que começar a radioterapia, a galera vai esquecer o dente para fazer a radioterapia. Porque não adianta ele estar com o dente morto. Também tem isso. Então, assim, tem muitas coisas que tem que ser planejadas, mas, assim, o ideal seria tirar com 2 semanas antes, depois a gente não tem um certo... A gente fala 5, 10 anos para tirar. Só que imagina, o cara falou, tá com dor, cara, o que você vai fazer? Tá? Localização em áreas de tumor maligno. Onde eu estava lá na faculdade, lá na residência, e o residente mandou um paciente que ele estava com uma lesão maligna na região de pré-molar inferior esquerdo. É um tumor maligno, o paciente fuma, deve mais de 50 anos. Eu sempre falei assim, uma amiga minha falava isso, Rodrigo, quando você vê uma coisa feia, é maligno. Não tem aspecto bom, não tem aspecto, assim, você só precisa do patológico para entregar. Mas assim, é muito característico aquela lesão. Endurecido, linfonodo, endurecido, palpável. Então assim, os 2 pré-molares dele soltos. Aí ele, pô, então não tem como ajudar e tirar o pré-molar, porque toda vez que eu mastigo dói. Mas aí o paciente relata, tem uma mobilidade. Por isso, se você faz exodontia, você tem chance de espalhar aquela lesão. Por isso a contraindicação. E pericoronarite grave. Se o paciente tem uma pericoronarite grave, a gente não faz exodontia. Fazendo um dente, terceiro molar, um dente não opcionado, com uma pericoronarite, 50% de chance de você ter uma alveolite no pós-operatório. Então a gente nunca faz exodontia em pacientes com pericoronarite. Então, a questão 31. Já vai começar a dança das cadeiras. Dentre as alternativas abaixo, a que não corresponde a uma contraindicação local para uma exodontia de um elemento dentário é situado do dente A. Abscesso agudo dentoalveolar. Beleza. B. Dente em área de tumor maligno. C. Pericoronarite. D. Paciente gestante no primeiro trimestre de gestação. Que não é uma contraindicação. O resto. Ah, por quê? Pô, mas está com infecção. Na verdade, eu só botei essa questão mesmo para dar uma esquentada na aula. Por quê? O tratamento da abscesso agudo, das vezes que eu tenho pericoronarite, a infecção odontogênica. Às vezes não, tipo, ou exo ou endodontia. Não tem jeito, tá? É que muita gente vai dizer, o dente está com abscesso, antibiótico. É legal. Passar antibiótico para abscesso é a mesma coisa do cano da sua casa estar rachado e você colar um band-aid da Hello Kitty ali. Vai continuar pingando água. Você não tirou a causa, o negócio ainda está ali, tá? Abscesso nem indica antibiótico. Não se indica. Só se o paciente for sistemicamente comprometido. O paciente saudável, remoção da causa. Ou endodontia e drenagem ou exodontia e drenagem. Tá? Às vezes na endodontia vocês conseguem o quê? A drenagem via alveolar. Tá? Mas abscesso para paciente sistemicamente não comprometido, né, o saudável, não se indica antibiótico. E a questão falava de local. A gestante a gente não indica, porém é uma coisa sistêmica e não local. Tá?
Questão 33. Está contraindicada a exodontia de pacientes com dente incluso, dente com abscesso periapical, dente localizado sobre prótese dentária, dente localizado em uma área tumoral maligna, dente localizado em área tumoral maligna. Quais são as 3 contraindicações locais? Pericoronarite grave, área de tumor maligno e radioterapia. Tá? São as 3 únicas contraindicações locais. Contraindicações sistêmicas. Tá? Doenças metabólicas graves não controladas. Diabetes é um exemplo mais clássico disso. Né? Paciente diabético não controlado, a gente contraindica a realização da exodontia. Leucemia não controlada pelo risco de infecção do paciente e sangramento. Isquemia miocárdica grave, uma angina estável, um infarto estável. Discrasia sanguínea, desordem grave de plaquetas. Uso de uma variedade de medicamentos imunossupressores. E gestação relativa, né, no primeiro e terceiro trimestre. Se for um paciente, mesmo no primeiro e terceiro trimestre, com risco de vida, uma infecção, você está indicado. Cirurgias eletivas no segundo trimestre, e mesmo assim que você não, uma cirurgia que você não vai gerar um estresse tão grande ao paciente. Uma coisa que está no livro de concurso até hoje, tanto o Prado como o RUP, é a não realização de procedimento de exodontia em paciente com anticoagulante. Tá? A gente vê com anticoagulante, uso de anticoagulante, o AS, o varfarina e a heparina. Nos livros falam isso. Hoje em dia, na atualidade, desde 2005, você faz exodontia em pacientes com anticoagulante. Você não remove o anticoagulante. Sem remover. Por quê? Assim, qual é o objetivo do anticoagulante? Não formar trombos. Se eu removo ele, vai formar trombos AVC. É uma sequência. O que você faz hoje? No caso do AS, dificilmente a gente vai ter algum grande problema com ele. O grande problema seria o varfarin, que é um dos mais potentes, e a heparina é o meio termo. Você solicita coagulograma, o TAP, o TTP e o INR, que é a normativa, né? O INR normal da gente que não toma anticoagulante é de 0,9 a 1,2. O paciente que toma anticoagulante é de 2 a 3. Os artigos mostram que você pode ir até o INR de 4, fazendo uma exodontia atraumática e colocando o hemostático e suturando no final. Então, assim, uma colágeno, qualquer tipo de hemostático local. Os mais utilizados é o Surgicel. O Surgicel e o Surgicel é mais usado. E o Gelfoam. São os 2. Então, assim, e suturar. Então, assim, a gente pode realizar desde que o INR até 4. Passou de 4, não. O INR de 4 é só os pacientes que usam anticoagulante ou é paciente que não usa anticoagulante vai chegar no máximo a 1,2. INR. Normativa internacional. INR. Fala. 2 e 3, é o normal. E mais assim. Nos livros que assim, no concurso de vocês, 4 máximo. No livro de vocês, que é o RUP, ele vai falar no capítulo 1, quando você vai remover antes, quando você volta. Só que hoje em dia, na prática clínica, a gente não remove para você evitar AVC, né? Se você tirar o medicamento. Gente, não sangra consideravelmente. Não, mas os artigos que mostram desde 2005 em exodontia e instalação de implante. O grande problema hoje em dia que a gente vive é o xarelto. O xarelto é uma medicação, um anticoagulante novo. Você na verdade é da mesma família. Você não consegue detectar. Só que aí forma trombo. Mas assim, tem alguns trabalhos que mostram que você pode fazer exodontia, bota o hemostático e acompanha o paciente. É a mesma coisa, mas você não consegue identificar no INR. Você vai pedir o INR dele, vai dar normal. Com hemostático. Sutura e hemostático. E uma cirurgia o mais atual. O que é uma cirurgia traumática? Descolar sem rasgar tecido. A cirurgia tem que ser planejada. Tá? Estava falando com um amigo meu semana que ele fez a exodontia do pai dele que toma xarelto.
Toma 90 dias Xarelto. Rodrigo, sangrou no primeiro dia, mas assim, mínimo. Ele acabou, botou o colagenase, suturou, botou o Sugicel, suturou e não teve nada. Tem que remover. Uma membrana e Membrana. Fechou, suturou. Na prática, o concurso Mas no concurso, eles pedem para você Suspender. O O AS. O AS remove de 5 a 7 dias antes e retorna 2 a 3 dias depois. É. de 5 a 6 dias. 5 a 7 dias antes e volta 2, 3 dias depois. O Valfarin. O Valfarin, ele... Você remove 2, 3 dias antes e retorna no dia seguinte à cirurgia. Ou no dia da cirurgia. Depende da condição. Ou no dia da cirurgia ou no dia seguinte à cirurgia. É porque ele bota essas duas opções sempre porque depende de qual é o comprometimento sistêmico do paciente. Tá? Muitas vezes o cara não pode ficar muito tempo sem isso. A heparina é que vai mudar. Sincero. Valfarina. E a heparina, ela tem 2 formas de administração. Subcutânea ou endovenosa. Subcutânea, você remove ela 24 horas antes, né? Porque ela vai ter esse tempo de utilização, 24 horas. Subcutânea, 24 horas. E a forma venosa, 6 horas. Isso aí, esses dados Tudo do RUP. RUP capítulo 1. a venosa A venosa, 6 horas. E você volta após o procedimento, né, no dia da cirurgia ou no dia seguinte. Os dois. Volta no dia que for fazer a cirurgia. Não, volta no dia da cirurgia, após a cirurgia ou no dia seguinte. o mesmo o INR até 4 tem que suspender. Pela literatura dos livros, você tem que fazer isso. Pela literatura atual, não. Artigos, não. Na prática, Pra concurso, a gente não Para concurso, porque os livros não mudaram. O RUP é de 2015 não mudou. E os artigos são de 2005, tem 10 anos aí. Osteonecrose do maxilar associada ao bisphofonato. Essa é a realidade que a gente vive hoje, né? Que a gente pega bastante na clínica. Eu lembro que quando eu fazia a estomatologia, estava começando os casos de bisphofonato. E a gente meio que assim, tomava porrada sem saber, porque a gente não sabia nem o que estava acontecendo. Não tinham 10 anos na época. Eu lembro que teve um congresso de estomatologia em Recife. Não vou lembrar o ano agora. Tinha menos de 10 anos. E aí teve uma discussão de como tratar a osteonecrose, irmão. Lotou o auditório, porque tá todo mundo pegando no Brasil todo. No final, os caras falam assim, não tem tratamento ainda. Aí, não tem tratamento ainda. E hoje em dia, deve ter mais 10 anos disso, não tem tratamento ainda. Então a gente ainda vai tomar muita porrada em cima disso. Tá? Complicação oral do tratamento de câncer similar à osteoradionecrose no mecanismo desconhecido. Caracteriza pela presença de osso necrótico exposto, dolorosa e ocasionalmente infectada. Ela fica infectada porque o osso fica exposto na boca. Tá? Você pode ter um fragmento ósseo de milímetros a centímetros. Tá? Um sequestro ósseo, ele fica exposto na cavidade bucal. A classe de bisphonatos, né, a gente tem a classe de agentes utilizados para o tratamento de metástase óssea maligna ou osteoporose. Muitas vezes você pergunta se o paciente está tomando algum remédio? Não, só um cálcio. O cálcio geralmente é o bisphonato. Hoje em dia, a bula de todo bisphonato vem assim, antes de procedimentos odontológicos, falar com o cirurgião dentista. Aí muitos pedem para tirar 3 meses antes e tudo, mas também ainda não tem nada fechado. Você tem vários artigos na literatura, mas ninguém fechado ainda nisso. Quanto tempo você tem que tirar antes, quanto tempo você volta com a medicação. E podem ser por via oral intravenosa. O isometa, né, que é o zolendronato, que é endovenoso, ele pode durar até 10 anos após a última utilização do paciente. Então, assim, 10 anos, se você fizer exodontia, você pode ter osteonecrose. Tá? O tratamento, a prevenção, né, é a avaliação inicial da terapia, aí a tua anamnese tem que ser muito fechada para você conseguir sondar o paciente ou que ele confirme para você que utilize. Porque muitas vezes, nem ele sabe. Ele fala para você, é um cálcio. Então você fica meio perdido nisso.
Aguardar de 4 a 6 semanas para o início da terapia após o procedimento realizado. Tem alguns fármacos que falam para você remover 2 vezes o tempo que o paciente utilizou. Só que às vezes está usando 3 anos, 2 anos. A gente fala 3 meses antes, também isso não está fechado ainda. Tá? Lesão estabelecida, o tratamento é paliativo, controle da dor e preservação da infecção. O que a gente faz é não realizar um novo procedimento cirúrgico, porque quanto mais cirurgia você fizer, pior a situação fica. O tratamento é alívio da dor do paciente e prevenção de infecção com clorexidina. Só que assim, cara, aquele osso está exposto, o paciente está com dor. Então, assim, controlou a dor, beleza, agora o segundo princípio é conseguir fechar aquilo. Só que você não pode inicialmente fazer para um segundo procedimento, senão é mais porrada que você vai tomar, tá?